A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que estão inscritos neste canal. Iremos começar este culto completo nessa tarde, 19/8/2026, 12/6, quarta-feira, mês de agosto. Meio-dia e 6 da tarde, né? Meio-dia e 6, 12/6 da tarde. Culto completo nessa tarde. O sacrifício pelos pecados ocultos. Levítico capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que ouviu ou o que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera, imunda seja o corpo morto de animal, imundo seja corpo morto de réptil, imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, lhe for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa julgar, ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus beiços, para fazer mal, para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente, com juramento, ele for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor Jeová pelo seu pecado que pecou, ou uma fêmea de gado miúdo, ou uma cordeira, ou uma cabrinha, pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará a expiação da culpa. Cometeu ao Senhor Jeová 2 rolos, 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. Mostrará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado. E com a sua unha ele fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não a partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, para que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, a expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas, ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para a expiação do pecado, não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto a expiação do pecado. E a trará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor Jeová, a expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjar. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor Jeová, então trará o Senhor Jeová para expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, e ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e se lhe há perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Exatamente. Ainda mais nos dias de hoje, né? O mundo hoje está cheio de ignorantes, né? O mundo hoje está ignorante demais, né? Continuando. E se alguma pessoa pecar, não é só o Brasil, né? O mundo inteiro está ignorante. Continuando. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor Jeová, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. O sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, ele será perdoado. A expiação de culpa é: certamente se fez culpado ao Senhor Jeová. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecendo por este culto completo nessa tarde. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas ofertantes.
E abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Amém e amém. Aleluia. Até o próximo culto à noite, que eu estarei de volta com força completa e com tudo. Aqui nós aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs, e somente vocês são inscritos, o sacrifício pelos pecados ocultos. Quantos pecados ocultos hoje em dia tem? Demais, não é? Pois é. É o que nós aprendemos. O sacrifício pelo sacrilégio. Que nós também aprendemos o sacrifício pelos pecados da ignorância. Porque a humanidade, toda a humanidade, ela é ignorante. Ainda mais aquelas que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. São tudo ignorantes, né? Acham que estão certos e não está certo de nada. A ignorância existe. E a palavra ignorância está escrita aí na palavra. Quem fala para vocês assim, a palavra ignorância não existe na palavra da lei, não. Existe sim, é escrita aí. Entendeu? Cuidado com a sua ignorância, que a sua ignorância pode te levar para o inferno e lago de fogo. É isso que nós aprendemos. É o próximo culto e o próximo vídeo. Sabe o que nós vamos aprender no capítulo 5? Larga o seu pecado já. Larga de ser um homem tolo e larga de ser uma mulher tola. Aprendeu, né? É isso que o capítulo 5 está querendo ensinar. Não adianta você querer esconder seu pecado vai ser descoberto. Entendeu? Aprendeu agora, né? É isso que Jeová, o Criador, está querendo que você faça nessa tarde. Apresente o seu pecado para Ele e não fica com o seu pecado. Abandone o seu pecado. Pede para Ele queimar o seu pecado. Pede para Ele fazer desaparecer o seu pecado, mas você também vai fazer desaparecer junto com Ele. É isso que eu estou falando. Muda de vida você, para Ele depois o Criador mudar a sua vida. Mas muda vocês primeiro. Certo? É isso que nós aprendemos. Larga a ignorância primeiro e depois Ele vai fazer o melhor para vocês. Entendeu? Larga essa vida velha e procura viver uma vida nova a partir de hoje. É isso que a palavra está mandando do capítulo 5 está falando. Levítico capítulo 5 está falando. Certo? Até o próximo culto e o próximo vídeo. A hora que largar toda a sua ignorância, aí sim o milagre vai aparecer. Se não largar a ignorância, o milagre não vai aparecer não. Então aprendeu, né? Larga a vida velha e procura viver vida nova hoje, agora. Até o próximo culto e até o próximo vídeo.